Lion Audiobook. Livro. Meditações. O Diário do Imperador Estoico Marco Aurélio. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Livro 1. De meu avô Vero, herdeis os bons costumes e o temperamento controlado. De meu pai, por meio da sua reputação e das minhas memórias, a modéstia e a virilidade. De minha mãe, a piedade, a beneficência e a abstenção não apenas de atos como também de pensamentos maldosos. Ademais, a simplicidade do estilo de vida distante de como vivem os abastados. Ao meu bisavô, devo o fato de não ter frequentado escolas públicas, ter tido bons preceptores em casa e ter compreendido que o homem deve gastar generosamente com educação. Com o meu tutor, aprendi a não ser partidário do time verde ou do azul nos jogos circenses, nem dos parmulários ou dos escutários nas lutas de gladiadores. Além disso, ser robusto no trabalho, desejar pouco, trabalhar com as minhas próprias mãos, não me intrometer em assuntos alheios e não dar ouvidos a caluniadores. Com Diogneto, não me ocupar com trivialidades. Não crer no que milagreiros e charlatões falam sobre encantamentos e exorcismos de gênios ou entidades afins. Não criar codornas, nem me entregar apaixonadamente a atividades similares. A ele, devo o respeito à liberdade de expressão e à familiaridade com a filosofia. Outrossim, devo o fato de ter sido um aluno de Barchius e depois de Tandazo e Marciano, ter escrito diálogos quando jovem e ter optado por uma cama de tábuas coberta com pele animal, e pelo resto pertencente à disciplina grega. De rústico, recebi essa impressão de que o meu caráter requer aperfeiçoamento e observância. Não devo desviar-me para o fervor sofista, escrever dissertações sobre questões especulativas, proferir sermões moralizantes ou me gabar de ser disciplinado ou benigno. Devo abster-me da retórica, da poesia e do preciosismo linguístico. Não devo desfilar com vestimentas luxuosas pela casa ou ceder a outras vaidades. Devo redigir minhas cartas de maneira simples, como a que ele escreveu para minha mãe quando esteve em Sinuessa. Quanto àqueles que me insultam ou me fazem o mal, devo manter-me pacífico e disposto a reconciliar tão logo demonstrarem a mesma disposição. Devo ler atentamente, sem me satisfazer com o entendimento superficial de um livro. Quanto aos faladores, não devo assentir depressa. Por último, estou em dívida com ele por ter me apresentado aos discursos de Epicteto quando me emprestou uma cópia que possuía na sua coleção. De Apolônio, adquiris a autonomia e a firmeza indesviável. Adicionalmente, seu exemplo me ensinou que devo guiar-me pela razão e nada mais. Devo permanecer íntegro ao sentir uma dor aguda, ao perder um filho ou ao conviver com uma doença crônica. Um homem pode ser concomitantemente resoluto e flexível. É possível ser paciente ao instruir. Considerava sua experiência e habilidade de explicar princípios filosóficos o menor de seus atributos. Com ele, descobri como aceitar favores inquistos de amigos sem me rebaixar ou ser ingrato. De sexto, obtives afeição benevolente. O exemplo de uma família governada de maneira paternal. A ideia de viver em consonância com a natureza. A seriedade sem afetação. O cuidado com os interesses dos amigos. A tolerância com os ignorantes e com quem forma opiniões irrefletidamente. Acomodava-se na presença de qualquer homem, de modo que conversar com ele era mais agradável do que receber elogios. Ao mesmo tempo, os mais próximos o veneravam. Identificava e ordenava, inteligente e metodicamente, os princípios necessários para uma boa vida. Nunca manifestou raiva ou qualquer paixão. Parecia estar, simultaneamente, livre de paixões e cheio de afeição. Aplaudia, mas não era estrondoso. Era sábio, mas não ostentava seus conhecimentos. Com Alexandre, o gramático, compreendi que devo evitar apontar falhas. Não devo repreender quem pronuncia barbarismos, solecismos ou expressões malsonantes. Nesse caso,
Devo ou introduzir habilmente a expressão corrigida ao responder e ao concordar, ou concentrar na investigação e não nas palavras usadas ou propor uma correção? Confronto. Aprendi a identificar a inveja, a malícia e a hipocrisia dos tiranos e a falta de afeto paternal daqueles entre nós que denominamos patrícios. Com Alexandre, o platonista, não dizer ou escrever em cartas, frequente ou desnecessariamente, que não disponho de tempo ocioso. Não alegar ocupações urgentes como justificativa para negligenciar deveres e obrigações sociais. Com Catulo, não ser indiferente a críticas de companheiros, mesmo que sejam infundadas, devo buscar reconciliação. Falar bem dos professores, assim como é dito acerca de Domício e Antenódoto. Amar meus filhos genuinamente. Com Severo, meu irmão, amar a família, a verdade e a justiça. Por meio dele, conheci Trásia, Ovidio, Catão, Dion e Bruto. Concebi a noção de um Estado onde as leis se aplicam igualmente a todos, onde há igualdade de direitos e de liberdade de expressão e onde a independência dos governados é respeitada acima de tudo. Dele, recebis a consistente e invariável consideração pela filosofia. O ânimo para fazer o bem, compartilhar com o próximo e acalentar as boas esperanças. A confiança que sou amado pelos meus amigos. Não escondia opiniões sobre quem condenava. Seus conhecidos não precisavam conjecturar o que ele desejava ou não, pois sempre foi transparente. De Máximo, adquiris o autogoverno e a índole estável. A alegria em todas as circunstâncias, inclusive quando doente. O misto de doçura e dignidade. O cumprimento das tarefas sem reclamação. Todos acreditavam na equivalência entre suas palavras e seus pensamentos e na ausência de más intenções. Nunca demonstrou espanto ou surpresa, foi apressado, adiou um dever ou esteve perplexo ou abatido. Jamais riu para disfarçar seu aborrecimento nem, por outro lado, foi impetuoso ou desconfiado. Era benfeitor, indulgente e sincero. Aparentava não poder ser desviado da linha reta, ao invés de ter sido alinhado. Ninguém se sentia inferior ou superior em relação a ele. Era dotado de um senso de humor cortês. Em meu pai, observeis a brandura. A solidez das decisões tomadas após a devida ponderação. A inexistência de vanglória baseada em condecorações mundanas. O apreço pelo trabalho e pela perseverança. A prontidão para ouvir quem tem algo a propor em prol do bem comum. O empenho para reconhecer cada pessoa pelo seu devido mérito. A experiência de quando agir com vigor e quando refrear. A superação da pederastia. Não se considerava acima de qualquer cidadão. Eximiu seus amigos da obrigação de estarem ao seu lado em um jantar ou uma viagem. Seus companheiros sabiam que, a despeito de não o acompanharem, ele permaneceria o mesmo homem quando voltasse. Era meticuloso e persistente ao investigar cada questão. Não se satisfazia com as primeiras aparências. Conservava suas amizades sem se enfadar ou ser extravagante em sua afeição. Mantinha-se satisfeito e radiante independentemente da conjuntura. Antecipava eventos futuros e se atentava aos menores detalhes sem se vangloriar por isso. Restringia aclamações públicas e bajulações. Vigiava as questões necessárias para a administração do império. Gerenciava as despesas com parcimônia e arcava com as críticas a tal conduta. Não era supersticioso no tocante aos deuses. Não cortejava os homens com presentes, agrados ou lisonjas. Preservava-se diligente e firme, distante de pensamentos ou ações desprezíveis. Não nutria um apetite insaciável pela novidade. Usufruía de seu conforto material, proporcionado em abundância pela fortuna, sem ostentação ou desculpas. Quando as comodidades estavam a seu alcance, desfrutava sem apego. Quando não, não as desejava. Ninguém poderia descrevê-lo como sofista, submisso ou pedante. Imunizou-se contra a adulação. Era reconhecido como um homem maduro e realizado,
não seduzível pela lisonja e apto para governar si próprio e os outros. Em acréscimo a tudo isso, respeitava os verdadeiros filósofos, sem depreciar ou se deixar ser convencido pelos demais. Era solícito e afável, mas não dissimulado. Cuidava do corpo com moderação, sem um apego exagerado à vida. Não valorizava sua aparência em demasia, mas também não negligenciava a própria saúde. Raramente necessitava de assistência médica, de remédios ou de qualquer tratamento. Reconhecia, livre de inveja, aqueles que possuem habilidades notáveis, como a eloquência ou o conhecimento sobre a lei ou a moral. Ajudava-os, para que cada um pudesse desfrutar de uma reputação proporcional ao seu mérito. Agia em conformidade com as tradições, sem fazer disso um motivo para se engrandecer. Não gostava de mudanças e não era instável. Permanecia nos mesmos locais e desempenhava as mesmas atividades. Mesmo quando sofria de enxaquecas, retornava revigorado às suas ocupações usuais. Seus poucos segredos eram de Estado. Era comedido ao providenciar espetáculos públicos, novos edifícios e doações para a população. Preocupava-se com o que deveria ser desempenhado e não com a fama edificada a partir do desempenho. Não se banhava em horários inapropriados. Não gostava de construir casas. Não se importava com a origem de sua comida, com o pano e a cor das suas roupas ou com a aparência dos seus escravos. Suas vestes vinham de sua vila litorânea em Lório e de Lanúvio. Sabemos como ele se comportou quando o coletor de impostos em Túsculo pediu perdão. Comportava-se em todas as situações tal como naquela. Não era áspero, implacável ou violento. Nada o levava até o ponto de suar. Examinava tudo de forma isolada, clara, ordenada, vigorosa e consistente, como se tivesse tempo em abundância. O que é dito acerca de Sócrates também pode se dizer dele: era capaz de gozar e de se abster do que a maioria é fraca para recusar e imoderada a usufruir. Era, paralelamente, forte e sóbrio, qualidades de um homem com uma alma aperfeiçoada e invencível, o que ele comprovou quando Máximo estava doente. Quanto aos deuses, estou em dívida por ter tido, com quase nenhuma exceção, bons avós e pais, uma boa irmã e bons professores, associados, parentes e amigos. Nunca os ter ofendido precipitadamente, embora às vezes tivesse uma predisposição para tal. Nunca ter vivenciado tais ocasiões, as quais me testariam. Não ter sido criado pela concubina do meu avô por um período maior. Ter preservado a inocência durante minha juventude. Não ter precisado testar minha masculinidade antes do momento adequado pude adiar esse teste. Ter sido submetido a um governante e um pai que soube retirar o meu orgulho. Que me apresentou a possibilidade de viver na corte sem muitos guardas, trajes suntuosos, tochas, estátuas e outras extravagâncias. Que me mostrou estar no poder de tal homem viver como uma pessoa comum, sem parecer desleixado ou negligenciar seus deveres como governante. Ter tido um irmão como o meu, cujo caráter me incentivou a me vigiar, ao passo que me nutriu com respeito e afeto. Não ter tido filhos debilitados física ou mentalmente. Não ter progredido na oratória, na poesia e em outros estudos, pois me teriam ocupado mais. Não ter demorado para honrar meus tutores de acordo com as suas expectativas, por serem jovens, eu poderia ter postergado as devidas honrarias. Ter conhecido Apolônio, Rústico e Máximo. Ter sido lembrado, clara e frequentemente, de viver conforme a natureza e de qual é a qualidade dessa vida. Quanto ao que depende dos deuses, seus dons, assistências e inspirações, nada me impediu de viver em concordância com a natureza. Quanto ao que depende de mim, ainda falho por não me atentar às admoestações divinas, suas instruções diretas. Meu corpo ter resistido após tantos anos nesse estilo de vida. Nunca ter tocado em Benedita ou Teódoto, quando fui dominado pelas paixões amorosas, consegui me curar. Nunca ter tratado o Rústico de um jeito que me arrependeria, embora nem sempre estivesse de bom humor com ele.
Minha mãe ter passado os últimos anos de sua vida comigo, ainda que tenha falecido jovem. Nunca me ter faltado recursos quando precisava deles para ajudar os necessitados. Nunca ter necessitado amparo de terceiros. Ter tido uma esposa como a minha, tão obediente, carinhosa e honesta. Ter providenciado bons mestres para meus filhos. Ter curado minhas tosses de sangue e minhas vertigens com remédios prescrevidos por meio dos sonhos. Não ter caído nas mãos de sofistas quando me interessei pela filosofia. Não ter desperdiçado tempo com escritores de histórias, resolução de silogismos ou investigações sobre aparições nos céus. Por fim, estou em dívidas pois tudo isso requer a ajuda dos deuses e da fortuna. Entre os quados, às margens do rio Granua.